Bom dia, pessoal. Hoje, então, a gente vai fazer a nossa última aula do semestre, né? E é justamente com um tema no qual eu tenho trabalhado há 8 anos na faculdade, né? Que é justamente o sistema imunológico. O sistema imunológico, vocês já têm uma ideia do que é, né? É o sistema relacionado com a proteção do nosso organismo, né? O nosso sistema de defesa. Quando a gente olha, pessoal, para o termo imunidade, né, ele vem da palavra em latim immunitas, tá? E ela se refere justamente à isenção de tributos para os senadores romanos durante a época do Império Romano. Então, quem era senador não precisava pagar impostos. Ele estava imune dos impostos, tá? Ele estava protegido de pagar impostos, tá? E historicamente, esse termo imunidade, ele significa proteção contra doenças, principalmente contra doenças infecciosas. Ultimamente a gente sabe, né? Atualmente a gente sabe que não são só as doenças infecciosas, mas doenças que são geradas, né? Dentro do nosso próprio organismo sem necessariamente precisar de um vetor que seja um micro-organismo. Por exemplo, vários tipos de cânceres. Tá? E a atuação do sistema imunológico, ele vai se dar contra antígenos, né? O que a gente chama de antígenos. E o que são antígenos? São substâncias estranhas que induzem as respostas imunológicas elaboradas pelas células que constituem o sistema imunológico, tá? Pelas células e as substâncias que essas células produzem, tá? Então, antígenos são substâncias estranhas, tá? Não só substâncias estranhas, são substâncias estranhas que induzem, que têm a capacidade de induzir respostas imunológicas, tá? Por exemplo, a gente come proteína animal, né? Proteína de vaca, por exemplo, um hambúrguer. Né? Tem várias proteínas ali no tecido muscular da vaca que podem ser estranhas ao nosso organismo, mas não induzem, na maioria das vezes, respostas imunológicas, tá? Porque muitas vezes o nosso organismo consegue desenvolver uma tolerância a algumas substâncias estranhas, quando elas não são danosas, na maioria das vezes, tá? É, e também eu coloquei um asterisco, pessoal, em substâncias estranhas, porque muitas vezes substâncias do nosso próprio organismo podem ser capazes de induzir respostas imunológicas de nós contra nós mesmos, tá? E essas respostas imunológicas contra antígenos próprios, nós chamamos, né, elas acabam levando a quadro do que a gente chama de doenças autoimunes, tá? A primeira coisa que vocês têm que saber, pessoal, antes da função, né, do sistema imunológico, é assim: o sistema imunológico é extremamente complexo, tá? Complexo, assim, absurdamente complexo. Tá? A gente estuda o sistema imunológico há mais de 100 anos, tentando entender como ele funciona, tudo mais, tá? E a gente sabe muita coisa, mas ao mesmo tempo, essa muita coisa que a gente sabe é muito pouco perto do que acontece, tá? Ainda é pouco. A gente está vendo, né, na verdade, com essa questão da pandemia do Covid, a gente está vendo respostas imunológicas que a gente ainda está tentando entender como elas funcionam, tá? E isso é um conhecimento que ele realmente ele vai ser buscado e vai continuar nessa procura por respostas por muito tempo ainda. Mas a gente já sabe muita coisa. E o que vocês estão vendo no ensino médio, sério, é assim, é o básico do mais básico mesmo, tá? Então, vai, desculpa, vai parecer difícil para vocês à primeira vista, mas vocês vão conseguir entender, tá? Fiquem tranquilos. E prestem atenção, porque essa aula vai cair com certeza no Enem, tá? Na questão de vacinas, provavelmente.
e em algum outro vestibular, principalmente associados com vacinas para a pandemia, tá? A chance é muito grande. Então, como funções do sistema imunológico, a gente pode citar três principais, tá? Que é distinguir o que é próprio do que não é próprio, ou seja, o que é estranho ao nosso organismo, tá? Também é responsável por fazer então a defesa contra micro-organismos infecciosos, é o que a gente mais vê, e também é responsável por fazer a destruição das células tumorais. Tá? As células alteradas, muitas vezes, às vezes elas nem são tumorais, não são capazes de causar um câncer, mas elas são alteradas, tem alguma deficiência nessas células que se replicaram no nosso corpo e o nosso sistema imunológico faz a vigilância e protege o nosso organismo delas. Quando a gente fala da imunidade, né, então a gente tem dois tipos que a gente diferencia, tá? Que é a imunidade inata, que são as maneiras simples de defesa do nosso organismo e que são generalistas, tá? O que isso significa? Elas vão nos defender contra antígenos, mas elas não são capazes de reconhecer de qual antígeno ela está nos defendendo. Por exemplo, é, não vai distinguir, né, totalmente qual espécie de bactéria está invadindo o nosso organismo, tá? Não, sabe que é uma bactéria estranha e vai proteger contra ela, tá? Então, o que acontece? Esse tipo de imunidade, ele não gera memória, ou seja, ele não vai, não é memória cerebral, tá? Mas uma memória celular de responder àquela bactéria específica, tá? Depois, numa segunda ou terceira invasão. Ele vai proteger de maneira geral, tá? É a linha de frente do combate. Quando a gente pensa no sistema imunológico, a gente pensa muito nessas batalhas, né? Então é a linha de frente, tá? E ele é constituído de barreiras naturais, que podem ser anatômicas, celulares ou fisiológicas, tá? Por exemplo, anatômica, a nossa pele é capaz de proteger o nosso organismo, né, do contato com o ambiente. As glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas acabam também, né? O sebo, o suor acabam inativando alguns micro-organismos ou substâncias estranhas que cheguem até a nossa pele. A presença de pelos também ajuda na proteção, né? Os pelos dentro do nariz, por exemplo, tá? Que ajudam na filtração do ar, né? Ou seja, na retenção de partículas. As barreiras celulares são aquelas que a gente falou, né? São algumas células que a gente falou lá na aula da semana passada, né? E aqui eu tô focando mesmo na imunidade inata nos fagócitos, tá? Que vão ser quem? Os monócitos, circulantes no sangue. Quando eles entram no tecido, se transformam, se diferenciam em macrófagos. E os neutrófilos, também circulantes no sangue, que são as primeiras células que chegam, tá? Para a defesa. E são as mais presentes no sangue. Também, como barreiras fisiológicas ou bioquímicas, a gente tem proteínas, tá? Que vão se ligar ao agente estranho, à substância estranha, tá? E vão acabar atraindo as células de defesa para aquela região onde está o antígeno. E aí as células de defesa vão reconhecer com mais facilidade e vão atacar esse antígeno. No caso dos fagócitos, eles vão fazer uma fagocitose, né? Vão engolfar esse antígeno e destruí-los, tá? E aí, em sequência, né? As, com uma ligação com a imunidade inata, né? Não estão separadas. A gente tem a imunidade específica ou adaptativa. Tá? O que significa isso? Ela vai ser específica contra determinado antígeno. Então, se teve uma infecção generalizada pela bactéria Escherichia coli, essa imunidade ela vai gerar a defesa direcionada específica para a Escherichia coli.
tá? Essa defesa para Escherichia coli não vai funcionar, por exemplo, para algum protozoário, tá? Para malária, tá? Não teria essa função. Às vezes pode acontecer, tá? É o que a gente chama de imunidade cruzada. Mas a gente vai se manter num alto grau de especificidade aqui na explicação. Então, quais as ferramentas que constituem essa imunidade específica, né? São as células, os linfócitos T e B, tá? É, as células de memória que são geradas a partir dos linfócitos T e B, tá? Os linfócitos T e B de memória, que vão permanecer circulantes pelo nosso corpo por muito tempo, sendo capazes de reconhecer a Escherichia coli, por exemplo. Então, você teve uma primeira, vamos supor, uma primeira doença causada por Escherichia coli, você gerou células de memória. Essas células vão se circular pelo sangue, e se você tiver uma segunda infecção por Escherichia coli, essas células vão agir de maneira muito mais efetiva e muito mais rápida para conter essa segunda infecção, tá? E no caso, a gente também tem os anticorpos, que vão ser proteínas produzidas pelos linfócitos B, né? E esses anticorpos eles vão acabar inativando ou neutralizando possíveis antígenos. É interessante também deixar claro, pessoal, quando a gente fala em antígeno, a gente sempre pensa em micro-organismo, mas antígeno pode ser, por exemplo, uma toxina, tá? Por exemplo, a toxina é, do botulismo, por exemplo, tá? Ou a toxina que a salmonela libera, tá? Então, toxinas também podem ser reconhecidas pela imunidade específica. Tá? E essa imunidade específica ela está presente em vertebrados. Tá? A imunidade inata a gente vê em todos os seres vivos. E a imunidade específica a gente vê apenas nos vertebrados. Pelo menos é o que a gente tem percebido até então. Tá? Essa imunidade específica, então, ela pode ser dividida em dois tipos. A imunidade humoral, que ela fica no humor, né? Ou seja, no fluido, nos fluidos que a gente libera, tá? Isso pode ser lágrima, saliva, sangue, urina, tá? A gente pode encontrar no suor, tá? E essa imunidade humoral, ela é realizada, né, pelos linfócitos B que vão produzir os anticorpos, tá? Os anticorpos a gente pode chamar de imunoglobulinas também. Lembram da aula de sangue que a gente tem aquelas proteínas globulinas circulantes no sangue, no plasma? Tá? As imunoglobulinas são as proteínas protetoras, os anticorpos. E a gente pode ter a imunidade celular, que é causada por células mesmo, tá? Que as células vão agir. Então, são os linfócitos T auxiliares e os linfócitos T citotóxicos. Tá? Os linfócitos T auxiliares, como a gente falou na semana passada, eles vão ser responsáveis por auxiliar e orquestrar a resposta imunológica, organizar, tá? Tanto todas as outras células da imunidade, tá? Os linfócitos T, eles conseguem conversar com essas células através de substâncias químicas e coordenar a resposta imune, como ela vai ser realizada. E os linfócitos T citotóxicos são linfócitos que eles são tóxicos para as células, né? O nome diz. Como assim? Calma. O que ele vai fazer? Ele vai agir principalmente contra células transformadas, como células tumorais, tá? Ou células infectadas por micro-organismos internos, né? Por exemplo, vírus, tá? Então, a célula está infectada com o vírus. O linfócito T ele não consegue agir contra o vírus. Então, o que ele vai fazer? Ele vai acabar destruindo a célula onde o vírus está abrigado e fazendo suas cópias. Tá? Então, essa é a diferença. Como a gente viu, a imunidade específica, então, ela é a única que é capaz de gerar memória. Tá? Como que vai acontecer isso, Elisa? Então a gente pode ter um linfócito T ou um linfócito B, tá? Ou os dois. A gente vai ter os dois, né? Fazendo isso.
Quando eles são apresentados ao antígeno, por exemplo, o monócito pega um antígeno, fagocita, e vai apresentar partes desse antígeno para o linfócito, tá? Eles se ligam, o monócito vai se ligar indiretamente ao linfócito, vão conversar, digamos assim, tá? E aí o monócito avisa, olha, tem esse antígeno aqui, reconheça. O linfócito T vai reconhecer, então, esse antígeno, vai ser apresentado a esse antígeno e vai começar a produzir respostas, tá? E quais vão ser essas respostas a priori? Esses linfócitos eles vão começar a se dividir, a sofrer mitose, tá? E essa mitose ela é grande, tá? São bastante divisões mitóticas, formando células iguais, formando clones. Lembra? As células filhas na mitose sempre são iguais às células mãe. Então, o linfócito vai acabar dando origem a vários outros linfócitos iguais a ele, tá? Esses linfócitos que são originados, né, esses clones, eles são originados então através de um processo que a gente chama de expansão clonal. Expande o número de células, o número de linfócitos, tá? Todos iguais àquele linfócito primeiro que foi ativado, tá? Podendo ser o T ou o B. Dessas células que foram expandidas, né, que se multiplicaram, desses clones, uma parcela desses clones vai se diferenciar em células efetoras, né? Efetora quer dizer o quê? Que vai agir, então, na resposta imunológica, e parte dessas outras células vão se diferenciar em células de memória, tá? Que elas não vão ter a função efetora agora que você está tendo essa infecção, tá? Elas vão ficar meio que de reserva na circulação sanguínea para caso tenha uma segunda infecção, elas consigam agir, tá? No caso, por exemplo, de linfócitos B, o que acontece, né? Vamos pensar que é o exemplo mais clássico que a gente vê no ensino médio. Se multiplicam, geram vários linfócitos B, e aí alguns vão ser linfócitos B efetores. Ou seja, o que eles vão fazer? Dos linfócitos B, eles sempre produzem anticorpos. Então, eles se diferenciam no tipo celular que a gente chama de plasmócito, tá? E esses plasmócitos vão liberar os anticorpos contra aquele antígeno, tá? Outra parcela dos linfócitos B, dos clones de linfócito B, vão se diferenciar então em linfócitos B de memória. Eles vão ficar circulantes. Se você tiver uma segunda ou terceira infecção por aquele antígeno, esse linfócito B ele vai conseguir, ele já tem na memória molecular dele as informações para produzir anticorpo rápido, mais rápido. Tá? Na primeira infecção, você vai demorar 4, 5 dias para começar a produzir anticorpos. Na segunda infecção, você demora 1, 2 dias. Tá? Então, você gera uma resposta mais rápida para o seu organismo e isso acaba favorecendo a sua defesa. Então, né, lembrando, os anticorpos, pessoal, que a gente também pode chamar de imunoglobulinas, eles vão ser proteínas, então, nesse formato de Y aqui, né? Aqui o anticorpo ligado à bactéria, tá? Onde eles vão ter uma porção que vai se ligar no antígeno, tá? E é claro, a gente vai ter anticorpos diferentes para cada antígeno, tá? Então, e esse antígeno, né, não necessariamente vai se ligar na bactéria. Não, ele vai se ligar a partes da bactéria, né? A gente está pensando numa proteína que vai se ligar numa célula maior. Então, ele vai ser específico para diferentes regiões da bactéria, tá? Para diferentes, por exemplo, proteínas de membrana celular que a bactéria acaba expressando na sua superfície, tá? E sempre vai
agir, pessoal, como um mecanismo de chave e fechadura, tá? Então, o anticorpo, ele vai se ligar especificamente, né, uma chave específica para uma determinada fechadura, para uma determinada parte da bactéria, tá? Ou do vírus, tudo mais. Acho que por enquanto é mais isso. A gente vai destrinchando mais conforme a aula for passando. O que é importante a gente saber, pessoal, é que a gente tem órgãos específicos, né, que atuam no sistema imunológico, tá? Que vão produzir células ou vão abrigar as células do sistema imunológico. Esses órgãos são os que a gente chama de órgãos linfóides. E isso já, o nome já indica para vocês que tipo de células que eles vão abrigar ou produzir ou esperar amadurecer. Linfo, de linfóide, né, de linfócito. Perfeito. Então a gente vai estar associado muito com os linfócitos, tanto o linfócito T quanto o linfócito B. A gente pode diferenciar em dois tipos, tá? Os órgãos linfóides primários ou centrais, que são os locais de produção e maturação dos linfócitos, tá? Então você tem que produzir e esperar esse linfócito chegar no tempo certo, né? Dele de começar a agir, tá? Demora um tempinho, você tem que maturar esse linfócito, treinar ele, tudo mais. Então, quais são esses órgãos, tá? Na espécie humana, a gente vai ter dois, tá? A medula óssea, que vai estar associada com a produção e maturação dos linfócitos B, e o timo, que é um órgão um pouco acima do coração, que é associado com o linfócito T, tá? Então, ai, nossa, Liz, eu nunca vou lembrar, como que eu vou saber? Vou confundir. Lembra da sigla da célula, tá? Linfócito T, o T vem justamente do timo, tá? Da palavra timo, porque é produzido, né? Desculpa, é produzido na medula óssea e maturado lá no timo. E o linfócito B, o B vem de medula óssea, não, vem de bone marrow, que é medula óssea em inglês, tá? Então, para vocês lembrarem, tá? A produção de linfócito B se dá na medula óssea e a maturação dele também se dá na medula óssea. Dos linfócitos T, a produção se dá na medula óssea também, só que a maturação é feita no timo. E os órgãos secundários que a gente tem, onde esses linfócitos são ativados e onde acontece a produção de anticorpos, são os órgãos que a gente chama de órgãos linfóides secundários ou periféricos, tá? Então, são os linfonodos, que é o que a gente chama de íngua, tá? Quando vocês estão com infecção de garganta, que incha a parte de baixo a parte do pescoço, né? Perto do queixo, mais ou menos. Aquilo lá que está inchado justamente são os linfonodos, tá? Ou gânglios que o pessoal fala, tá? Gânglios linfáticos. Esses linfonodos, eles incham quando eles estão ativos, né? Quando eles precisam ativar os linfócitos T e produzir os anticorpos, né? Através dos linfócitos B, para responder a alguma infecção. Também o baço é um local de ativação dessas células. E o tecido linfóide associado às mucosas, pessoal. Principalmente a todo o sistema digestório. Lembra que eu falei que tem função de defesa? Por quê? Porque a gente tem tecido linfóide, é o maior tecido linfóide que a gente tem no nosso organismo, que reveste, né, que tá, não reveste, mas ele está associado ao revestimento, então, da mucosa, principalmente mucosa gastrointestinal, tá? Agora, pessoal, a gente vai conversar sobre algumas coisas, tá? Quando a gente olha, esse meme ele ficou muito famoso nas últimas, sei lá, 4 semanas, circulou bastante pelo Facebook, e provavelmente alguém já encontrou com ele. Que ele fala assim: se juntarmos os anticorpos do Silvio Santos, do Roberto Carlos e da Rainha Elizabeth,
a vacina para o coronavírus está pronta. Por quê? Porque, né, a galera já tá velha, eternizados, né? E provavelmente os anticorpos salvariam através de uma vacina contra o coronavírus. Qual que é o erro conceitual aí, pessoal? Vocês provavelmente já tiveram aula de vacina e de soro. O erro, pessoal, tá no quê? Que anticorpo ele não está contido na vacina. Anticorpo está presente no soro, na soroterapia. A vacina, ela não é feita então de anticorpos. Ela induz o nosso corpo a produzir os anticorpos. Então o meme é maravilhoso, mas o erro conceitual está gritante, tá? Então a gente vai ter que tomar muito cuidado com isso, pessoal. Vamos começar a explicar soroterapia e vacinação, pessoal. Soroterapia, então, é o tratamento que é utilizado com anticorpos prontos, tá? Então, você foi picado por cobra, tá? E o veneno ele vai agir e pode te matar em 24 horas. Lembra quando eu falei para vocês que na primeira infecção com um antígeno, podendo ser micro-organismo ou toxina, demora pelo menos 4, 5 dias para o seu corpo produzir anticorpos? Ia dar tempo para você lutar contra o veneno da cobra se ele te mata em 24 horas? Não ia. Você ia ter que vir em outra vida, tudo mais. Não, não deu, tá? Então, o que que acontece, pessoal? Quando você é exposto, tá? Principalmente a veneno, tá? De cobra, de aranha, escorpião. Agora a gente tem também para abelha, para veneno de abelha, né? Toxina de abelha. Você é tratado com um soro, tá? Um soro cheio de anticorpos, que é produzido, por exemplo, no Instituto Butantan, em São Paulo. Essa soroterapia, então, é um processo que a gente chama de imunização passiva. Por que imunização passiva? Torna você imune, só que você é passivo, você não gera uma resposta imunológica, tá? A resposta imunológica já está pronta, ali no saquinho de soroterapia. Ela é dada para você, você fica passivo, tá? Caso vocês sintam dificuldade de lembrar, né, o que que é imunização, qual que é a imunização passiva, qual que é a ativa, lembra que imunização passiva vem com S de soroterapia, tá? E o contrário que a gente tem é a vacinação. O que que vai ser essa vacinação, tá? Vai ser a introdução no seu organismo de um antígeno não patogênico, tá? Ou seja, que não tem capacidade de causar doença, mas tem a capacidade de provocar uma resposta imunológica. Então perceba a diferença. A doença é você ficar doente com sintomas, né, prostrado, enfim. É você manifestar os sintomas, tá? A resposta imunológica está acontecendo no seu organismo e você nem percebe, tá? Então, é essa a diferença. Não causa doença, mas provoca uma resposta imunológica. Ativa as suas células de defesa. Então, se ativa, né? Ou seja, faz as suas células se tornarem ativas, a gente chama de imunização ativa. Ah, Elisa, eu vou confundir passiva com ativa. Lembra que ativa termina com vá de vacina, tá? Não vão esquecer nunca mais. Então, pessoal, vamos falar de uma de cada vez. Tá, vamos começar com a soroterapia. Essa soroterapia, pessoal, ela pode acontecer de maneira natural ou artificial. Artificial é quando você aplica o soro no hospital para alguém. E de maneira natural, vocês conseguem imaginar quando que isso acontece? Alguém faz alguma ideia? Dá um pause para pensar e aí vem a resposta, tá? A natural, pessoal, é, por exemplo, a mãe com o feto. Quando a mãe amamenta, tá? Através da placenta também, o que que pode acontecer?
pode passar, então, os anticorpos. Soroterapia é sempre associada com anticorpo, tá? Então, tem anticorpo da mãe que pode passar através da placenta ou até mesmo durante a amamentação, tá? Então, isso acaba protegendo o feto, tá? O feto e o recém-nascido depois, o bebê. Já a artificial, né, que a gente dá no hospital, então a gente pode elaborar, produzir alguns tipos de soro que vão ser utilizados. Quais são esses tipos, então, pessoal? O soro homólogo, né? Homo vem de igual, então ele é o doador do soro e o receptor são da mesma espécie. Temos também o soro heterólogo, que é produzido numa espécie, por exemplo, é o que a gente geralmente consome, que ele é produzido no cavalo, né? Os anticorpos são de cavalo e são aplicados em humanos. Temos o soro monovalente, que só tem um anticorpo com uma única especificidade, então é anticorpo só para picada de jararaca, tá? E temos o soro polivalente, que são anticorpos contra diferentes antígenos. Você foi picado pela jararaca, você não conseguiu reconhecer pela jararaca, não, pela cobra, pela serpente, você não conseguiu reconhecer qual serpente que era. E aí você chega no hospital e eles falam: "Ah, vamos dar aí um soro polivalente, porque pode ser várias espécies de cobra. Então tem anticorpos contra diferentes toxinas de serpente." Então, né, como exemplo, como que acontece a produção do soro antiofídico, né? O soro antiveneno de cobra. O pessoal injeta o veneno de cobra, uma dose pequena no cavalo, tá? O suficiente para induzir a resposta imunológica sem causar danos no cavalo. Aí o organismo do cavalo começa a produzir anticorpos contra esse soro de cobra. Aí as pessoas pegam, retiram o sangue do cavalo, né? Retiram uma parcela do soro, né? Da parte líquida desse sangue. E nesse soro vai ter os anticorpos contra o veneno. E aí são esses anticorpos que são filtrados e administrados no hospital. Mas, Elisa, se a gente consegue distinguir o próprio do não próprio, o nosso organismo não poderia reconhecer o soro do cavalo, o anticorpo do cavalo, como um antígeno estranho? Pode, tá? Pode sim. É lógico que no processo de produção desse soro, os anticorpos eles são tratados, uma parte dele é até cortada para reduzir ao máximo a chance do nosso organismo reconhecer esse anticorpo como algo estranho, já que não é produzido pela gente. Tá? Mas, por exemplo, algumas pessoas que precisam tomar soro, bastante soro, geralmente trabalhadores rurais, que são sempre picados por cobra, ou aranha, ou escorpião, essas pessoas, com o passar do tempo, elas acabam desenvolvendo o que a gente chama de doença do soro, porque o organismo consegue reconhecer as mínimas partículas diferentes lá do anticorpo do cavalo e começa a reagir contra esses anticorpos, tá? E isso pode causar alguns sintomas. O que é importante, então, a gente saber? Soroterapia não vai ativar a resposta imune e não vai gerar memória, tá? Não vai ativar a resposta imune contra a toxina, tá? Não vai. Então é uma proteção transitória, é só para você conter o efeito da toxina ali, que é um efeito muito mais rápido, tá? Então a gente usa na aplicação em picadas, né, de diferentes animais peçonhentos. Também é utilizada a soroterapia para tratar indivíduos que têm deficiências na síntese de anticorpo. Tá? Tem pessoas que não conseguem produzir quantidades boas de anticorpos e precisam, com uma certa rotina, serem submetidos à soroterapia utilizando anticorpos de pessoas que doaram sangue no hemocentro. Tá? Então tem esse tipo de soroterapia também.
É, esse tipo de soroterapia está associado com um tratamento de plasma que a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto estava tentando desenvolver, né? A Faculdade da USP, lá em Ribeirão Preto, para tratamento da Covid, né? De pegar o plasma de pessoas que foram, que tiveram o Covid, que conseguiram se recuperar, né? E utilizar esse plasma como tratamento para as pessoas que estão com a doença se manifestando de maneira mais grave. Tá? Ainda está sendo estudado isso, porque a gente não sabe direito o que a resposta contra o Covid pode resultar de produção. Né? A gente sabe que não são só anticorpos. Então, ainda não é totalmente seguro, então o pessoal está pesquisando para ver o que dá para fazer com isso. Outro caso também que é utilizado a soroterapia é para tratar a doença hemolítica do recém-nascido, que vocês sempre veem como eritroblastose fetal. O que é essa eritroblastose fetal, pessoal? Então, lá na superfície das nossas hemácias, né, algumas pessoas apresentam um antígeno rhesus, tá? Uma proteína que a gente chama de RH, tá? Então, tem pessoas que não apresentam o gene que acaba produzindo essa proteína, acaba expressando essa proteína, então elas são RH negativo, e as pessoas que apresentam o RH são RH positivo, tá? Cerca de 15% da população é RH negativo. O que acontece então na eritroblastose fetal? Você tem uma mãe que ela é RH negativo. Então ela não tem esse antígeno, essa proteína, né? A gente fala antígeno porque é uma molécula capaz de induzir resposta imunológica. Se ela não tem, tá? Esse antígeno RH, o corpo dela não reconhece, então, porque não é próprio dela, tá? Então vê como algo ameaçador. Se essa mãe RH, ela casa, enfim, né? Ela tem um bebê com um pai RH positivo e esse bebê nasce com um RH positivo, tá? Durante o parto, tá? O processo de parto, um pouco do sangue do bebê pode acabar se misturando com o sangue da mãe, tá? Não é durante a gestação, tá? Lembra que sangue não se mistura na placenta, sangue de mãe e de filho, tá? Mas durante o parto pode acontecer. E aí o que acontece, né? O sistema imunológico da mãe vai reconhecer essas hemácias do bebê com RH positivo, né? Tipo, ó, tem um antígeno que a gente não tem. Então, é algo que pode ser ameaçador. E vai elaborar uma resposta imunológica contra hemácias que são RH positivo. Para o primeiro bebê, não tem problema, né? Porque o bebê saiu, o sangue pode ter ficado lá na mãe, mas não vai gerar nada de grave na mãe e o bebê já está fora do corpo da mãe, tá tudo certo, tá? Só que qual que é o problema, pessoal? A partir do segundo nascimento, terceiro nascimento. Porque se a mãe continuar tendo filhos que são RH positivo, embora os sangues não se misturem durante a gestação na placenta, os anticorpos, lembra que eu falei para vocês? Os anticorpos eles passam pela placenta. Então, a mãe, no primeiro filho, ela produziu a primeira resposta imunológica, né, contra o antígeno RH. Então, essas células, essa resposta imunológica gerou células de memória, essas células ficaram circulantes. Aí, depois, e continuaram produzindo um pouquinho de anticorpos, tá? Aí o que acontece? Esses anticorpos, na segunda gestação, na terceira gestação, eles vão conseguir atravessar a placenta e atacar o bebê positivo, o segundo, o terceiro bebê que ela está gestando. E aí o que acontece? Se liga nas hemácias, esses anticorpos acabam afetando o desenvolvimento das hemácias, porque o RH está nas hemácias, e aí acaba que destrói as células, os glóbulos vermelhos do bebê, né? Recém-nascido não, do feto. Tá? Então pode levar a uma morte durante a gestação.
tá? Então, como que faz para reverter isso? Né? Já tem os exames de sangue, né? Os médicos já sabem se o filho vai ser RH positivo e tudo mais. Então, assim que o bebê nasce, quando o bebê sai do corpo, então a mãe já toma, já acaba sendo administrada nela a soroterapia contendo os anticorpos contra as hemácias do filho que ficaram, né? Porque durante o parto misturou o sangue, o bebê saiu, já injeta o soro com anticorpo. Esses anticorpos contra o RH vão só nas hemácias do filho e destroem essas hemácias. Aí o que que acontece? Tendo essa ação rápida, não dá tempo da mãe elaborar a resposta imunológica contra o RH. Fez sentido? Então vamos lá. Aí, pessoal, agora a gente vai conversar mais então sobre essas questões. Tem esse outro meme aqui, pessoal, que a pessoa fala assim: as pessoas infectadas e curadas com coronavírus, né, elas não vão mais pegar o coronavírus, porque o organismo já adquiriu a defesa. E essas pessoas vão circular no ambiente, vão passar a gripe, o coronavírus, né, que não é uma gripe, o coronavírus, já com a defesa e não com o vírus. Fez algum sentido para vocês? Espero que não, porque não tem sentido, tá? É, A gente vai conversar um pouquinho mais sobre coronavírus já já. Vamos só chegar na parte de vacinação, tá? Vacinação, pessoal, é um processo, então, que significa, então, você inocular os antígenos no organismo para produzir uma resposta imunológica, tá? E esse processo de imunização ativa, ele já acontecia na China antiga, na Pérsia, no Egito, tá? Em várias regiões orientais, tá? Só que, principalmente na China, que é mais bem documentado, só que ele ficou famoso na Europa, tá? No finalzinho do século XVIII, com um médico rural que se chamava Edward Jenner, tá? O que que ele fez, né? Tinha muito surto de varíola lá na região dele, só que ele percebeu, e a varíola era uma doença extremamente mortal, tá? 40, 60% das pessoas que adquiriam varíola acabavam morrendo ou ficavam extremamente desfiguradas. E só que ele percebia que tinha varíola humana e tinha uma varíola que acometia as vacas. Só que essa varíola que acometia as vacas, ela não era uma forma muito perigosa para os humanos, tá? Então, é, o que que ele reparou? Que as pessoas que trabalhavam com vaca desenvolviam as feridas da varíola na mão, né? As moças leiteiras, mas nunca apresentavam um caso de varíola humana. Aí o que que ele percebeu então? Ele falou: ah, vou pegar as feridas é, dessa varíola da vaca que está nas mãos das leiteiras, nessas feridas que ficaram nas mãos das mulheres que retiraram o leite da vaca, vou misturar e vou injetar numa pessoa. E ele injetou no menininho de 8 anos, tá? Aí o menininho ficou meio zoado um pouquinho, assim, teve uma reaçãozinha de doença, teve umas pequenas feridas que surgiram, mas nada grave. Aí depois que passou os sintomas, ele pegou um extrato de varíola humana mesmo, de ferida de varíola humana, e injetou na criança. Super ético, né? Só que daí ele percebeu que a criança não gerou, não manifestou a doença. Então, ele começou a propor esse tratamento, né, pela Europa. Demorou bastante para o pessoal aceitar um pouco, assim, demorou alguns anos. A Igreja Católica foi muito contra por um tempo, mas as coisas começaram a acontecer, tá? O pessoal começou a aceitar e a vacinação começou a ser difundida, principalmente contra a varíola. Então, o termo vacina, ele vem de vaca, tá? Vaca do latim, que está referente à vaca, né?
Ultimamente, alguns indícios, né, documentais indicam que provavelmente essa varíola ela não tinha origem na vaca, ela tinha origem no cavalo. E aí o pessoal que mexia com os bichos mexia com o cavalo e com a vaca, e daí misturava, né, passava de um animal para o outro. Mas enfim, só um título de curiosidade. E a vacinação, assim como a soroterapia, ela pode acontecer de maneira natural ou artificial, tá? Por exemplo, natural é quando você entra em contato com um agente patogênico, tá? Você desenvolve a imunidade contra esse agente patogênico, depois de você manifestar os sintomas da doença ou não, mas você vai desenvolver uma imunidade contra esse agente patogênico, e aí depois que você entrar em contato por uma segunda ou terceira vez, você não vai mais manifestar os sintomas da doença, tá? De maneira geral, é assim que acontece. Isso é o que acontece com a catapora, né? Quem pegou catapora fala, tô de boa, não vou pegar mais, tá? Provavelmente por causa desse tipo de resposta. É, Então, pessoal, a gente pode elaborar alguns tipos de vacina, tá? De maneira artificial. Por exemplo, a gente pode aplicar nas pessoas vacinas que contam com o micro-organismo vivo, só que de maneira atenuada, tá? Ou seja, eles não são capazes de causar a doença, mas eles têm a capacidade de crescimento, de se replicar no organismo, mas sem conseguir ou infectar a célula ou desenvolver os sintomas, tá? Então é o que a gente chama de vacina atenuada, aquela que tem micro-organismo inteiro e vivo, tá? É... Como que você faz a atenuação, então, desses micro-organismos, pessoal? Uma coisa que dá para fazer é, por exemplo, que um micro-organismo que cresce em células de pulmão humano. Você cultiva esse vírus ou essa bactéria, por exemplo, mais vírus, tá? Você cultiva é, em células de outra espécie, por exemplo, coelho ou de camundongo. Então, esse microorganismo ele continua vivo, tá? Ele continua existindo, só que ele está num ambiente estranho, então ele vai se adaptando, né? As gerações seguintes desse micro-organismos vão se adaptando nesse ambiente estranho, diferente do ambiente humano. E depois, quando você usa esses micro-organismos numa vacina, quando eles voltam então para um organismo humano, né, digamos assim, ele não vai mais ser capaz de se adequar totalmente naquele organismo, não consegue então desenvolver a patogenicidade, causar a doença. Por que é interessante esse tipo de vacina? Porque ela simula muito uma infecção natural. O organismo está lá, vivo, produzindo um pouquinho das proteínas que ele produz e crescendo um pouquinho, tá? Não muito rápido, crescendo de maneira mais devagar. Então, é como se você tivesse com a doença, só que sem manifestar a doença, tá? E são vacinas que necessariamente, geralmente elas precisam de pouco reforço, tá? Só que elas têm alguns riscos, né? Em algumas pessoas, em alguns casos, são raros, mas pode acontecer uma reversão, tá? Então, o organismo que estava lá atenuado, ele consegue voltar é, a se multiplicar aceleradamente. E isso pode levar ao desenvolvimento dos sintomas clínicos da doença. Esse tipo de vacina que a gente tem é a vacina da febre amarela, tá? E da poliomielite, a vacina oral, a gotinha, tá? Contra a polio. Também podemos fazer vacinas onde os micro-organismos estão mortos, e aí a gente chama a vacina de inativada, tá? Estão inativos, não vão fazer nada, não tem chance de reviver, tá? Só que o micro-organismo está morto, então ele não vai produzir algumas coisas, ele não vai agir, né? Porque ele está morto. Então, não simulam tanto uma infecção natural, tá? E geralmente precisam de reforços, como a vacina para gripe, né? Influenza, ou as vacinas de hepatite A e B. A gente também pode fazer vacinas a partir das toxinas dos micro-organismos, porque muitas vezes
Por exemplo, no caso do tétano, o problema não é a bactéria do tétano, o problema é a toxina que ela produz. Então você faz uma vacina baseada na toxina, que é o problema. Só que é lógico, você trata quimicamente essa toxina de uma maneira que ela não vai causar os efeitos da toxina pura, tá? Você também pode fazer através de peptídeos sintéticos. Que significa isso? Você cria em laboratório algumas sequências, né, de aminoácidos que estão presentes na composição daquele microorganismo. Tá? Então você não aplica o microorganismo morto, você não usa ele atenuado. Você pega ou você cria partes desse microorganismo e aplica essas partes na vacina. Essas pequenas partes já atuam como antígeno, já induzem resposta imunológica. E você também pode fazer as vacinas de DNA, tá? A gente não tem nenhuma sendo utilizada, tá? Atualmente, são as vacinas gênicas, que é justamente utilizar o material genético do microorganismo para induzir uma resposta imunológica. Ainda estão em fase de teste, tá? A gente não tem nenhuma comercial ainda. A vacina, então, também ela pode ser simples, quando ela apresenta um único antígeno. Ela pode ser mista ou múltipla, quando ela tem micro-organismos relacionados a diferentes doenças, por exemplo, a cachumba, rubéola e sarampo. Tá? É uma vacina mista ou múltipla. E você pode ter uma vacina polivalente, que ela vai ser administrada para mais de um sorotipo de um mesmo antígeno. Tá? Por exemplo, vírus da dengue, tá? A vacina que está sendo desenvolvida para o vírus da dengue. A gente tem quatro sorotipos de vírus da dengue, tá? E a ideia é que se crie uma vacina polivalente para esses quatro sorotipos. Tudo bem? A eficácia, pessoal, de uma vacinação, ela nunca vai ser 100%, tá? Ela pode chegar até 99%, mas ela nunca vai ser 100%, tá? Porque nem porque as pessoas respondem de maneira diferentes à vacina, tá? Cada organismo da nossa espécie é um organismo diferente, tá? Na resposta. Então a cobertura, né, a eficácia, desculpa, de uma vacina, ela pode variar de 20 a 95%, tá? Por isso que não é fácil desenvolver. Outra coisa, né? A importância da vacinação também. Quando a mãe é vacinada, ela vai produzir anticorpos, né? Esses anticorpos, eles podem passar também pela placenta, pela amamentação e chegar no bebê. E aí podem proteger o bebê dos antígenos para os quais a mãe foi vacinada, tá? Então, por exemplo, tem uma certa idade para o recém-nascido receber vacina de meningite, tá? Acho que com 6 meses, não lembro direito. Mas, tipo, então, até os 6 meses ele teria um risco, né? Ele poderia ter contato com o organismo da meningite e desenvolver. Mas se a mãe tomou a vacina e ela está produzindo anticorpos, ela passa esses anticorpos para o filho e o filho acaba sendo protegido por tabela, tá? Olha que legal a capacidade da vacina. Então, pessoal, de maneira geral, como que vai funcionar a vacinação, tá? Você dá a primeira exposição ao antígeno e você tem uma primeira resposta imunológica, tá? Depois, quando você tem uma segunda exposição ao antígeno, e aqui a gente pode estar falando do reforço ou da exposição natural mesmo, a primeira exposição a gente está falando de vacina, tá? Aqui nesse caso, pode ser de maneira natural também, mas vamos focar na vacina. A segunda exposição, tá, ao antígeno, ela vai induzir uma resposta muito maior, tá? E olha aqui, mais rápida, tá? Então demora 4, 5, até uma semana para você começar a produzir anticorpos, uma concentração boa. Depois de um tempo essa concentração cai, mas ela não zera, tá? Por quê? Porque a gente forma células de memória, tá? Tem as células de memória, entrou em contato com o antígeno, dá um boom, as células de memória conseguem
se clonar, né, fazer aquela expansão clonal mais rápido e produzir mais anticorpos ainda e mais eficientes, tá? Então a segunda resposta imunológica acaba sendo melhor, tá? E mais rápida também, tá? Cerca de 2 dias. E aí, pessoal, a gente entra naquela famosa polêmica, né? Vacina causa autismo? Como que surgiu essa ideia, né? Primeiro de tudo, não causa, tá? Não causa. Já foram feitos vários ensaios, várias pesquisas seríssimas, com muita verba, muito dinheiro, e que mostraram que não tem nada a ver. De onde surgiu essa ideia? Teve um médico chamado Andrew Wakefield que ele publicou um artigo dizendo que a vacina contra sarampo, rubéola e cachumba desencadeava autismo, tá? E aí a galera surtou, né? Porque a medicina, a galera que todo mundo recomendava essa vacina, né? A tríplice viral. Aí o pessoal falou: nossa, não é possível, a gente tem que fazer mais pesquisas então, né? Se um artigo está dizendo, a gente tem que reproduzir esse artigo e expandir as pesquisas, porque isso é muito grave. Aí o que que aconteceu? A galera começou a fazer pesquisa e ninguém encontrou o que esse cara estava falando, tá? Ninguém encontrou. E aí, com depois de 2 anos assim, o pessoal falou, viu? Não tem nada a ver o que você fez, não. E aí a galera começou a analisar melhor o artigo, né? A conversar com os autores do artigo e viram que o número amostral, ou seja, a quantidade de pessoas que foram avaliadas, né, de crianças, no caso, era muito pequeno para você poder falar que, nossa, a vacina causa autismo. O cara investigou, sei lá, 8 crianças. Não dava para você falar isso, que para você generalizar. E também tinha erros metodológicos extremamente graves da pesquisa, tá? E aí começaram a entrevistar os outros autores, né? Esse Wakefield, ele era o autor principal. E aí a galera começou a pesquisar, a conversar com os autores que estavam junto com ele. E aí a galera começou a falar, né, que não, ele manipulou uns resultados, tudo mais, que foi bem absurdo. E aí, no final das contas, o que que a galera descobriu? Que esse médico, ele estava associado, ele tinha ações numa empresa que produzia vacina. E o estudo dele foi sobre a vacina da empresa concorrente da que ele fazia parte. Então tinha uma questão financeira muito relacionada com essa denúncia, né? Lógico que esse artigo foi retratado, né? Todas as pesquisas demonstraram que não tinha nada a ver, só que esse artigo acabou baseando o movimento anti-vacina, tá? Que é um movimento que não é científico, que foi enganado por esse cara que se julgava fazer ciência, tá? Só que já foi comprovado que não acontece. Mas mesmo assim, o movimento anti-vacina continua falando que causa autismo, tá? Mentira. Por que que é importante, pessoal, ser contra? O movimento anti-vacina ele deveria ser considerado crime, tá? De verdade, é um crime contra a humanidade, assim, porque ele é absurdo. Muitas pessoas morrem por causa desse movimento. E não necessariamente pessoas que são filhos, né, crianças, por exemplo, que são filhos de pais anti-vacinas ou anti-vax, que a gente chama, tá? Morrem outras pessoas, a gente já vai explicar por quê, tá? Mas tem que ser considerado um crime, sim, porque as vacinas, pessoal, elas têm protegido a humanidade desde as suas criações, né, suas criações específicas, de uma maneira gigantesca, tá? A gente vê, por exemplo, nos casos de difteria, né, nos anos 40 começou a ter a vacinação, a gente tinha cerca de 100 casos em cada 100 mil habitantes, tá, de difteria. Quando começou a vacinação, esse caso aqui, o número de casos chegou muito perto de zero, tá? Muito perto de zero. Pouquíssimas pessoas acabaram desenvolvendo essa doença. A mesma coisa para polio. A gente erradicou a polio do Brasil através da vacinação contra a poliomielite. O sarampo também foi erradicado por um tempo, né? Só que agora retornou por causa justamente desses movimentos anti-vacinas.
Nossa, Elisa, mas por que retornou? Porque as partículas virais, os vírus, eles continuam em circulação. Só. Eles podem continuar em circulação, tá? Pelo ar, é, no ambiente, de alguma maneira, ou mesmo em países, né, que não tem a vacinação, né, ou que a vacinação, a cobertura vacinal é muito baixa. E aí, com a globalização que a gente tem mais possibilidade de deslocamento, esses vírus ficam se deslocando junto com a gente. Então, a gente nunca está livre totalmente deles. Por isso que a gente nunca pode parar de vacinar. Sempre tem que estar vacinado, porque eles estão aí, tá? Eles podem estar na Austrália, mas se a gente for na Austrália, a gente vai entrar em contato com eles. E se a gente não tiver vacinação, a gente não tem proteção, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da vacina contra a Covid-19, pessoal. Quando a gente pensa em vacinação, e eu vou aprofundar um pouquinho com vocês agora, tá? Quando a gente pensa em vacinação, e vacinação contra vírus, a gente precisa elaborar, né? A gente precisa de vacinas que elaborem 3 respostas imunológicas, né? Tipo, 3 fatores, 3 constituintes da resposta imunológica. Quais são eles? Os anticorpos neutralizantes, tá? Ou seja, anticorpos que neutralizem, que se liguem ao microorganismo, no caso aos vírus, e neutralizem, não deixem, por exemplo, que esses vírus entrem na célula, no caso da Covid-19, na célula epitelial do pulmão, por exemplo, tá? A gente precisa induzir a produção de linfócitos T citotóxicos. Lembra que eu falei que é aquele linfócito que destrói as células que estão infectadas com vírus? Então ele é importante, né? Não pode deixar o vírus seguro na casa dele, tem que matar, tem que destruir essa casa. E também a gente tem que induzir a produção de proteínas associadas com a resposta imunológica. E essas proteínas a gente vai dar um nome especial para ela de citocinas. E no caso a gente tem uma citocina muito relacionada com resposta contra vírus, que é um interferon, chama interferon, tá? Vocês provavelmente vão encontrar esse termo em alguma matéria que vocês lerem, principalmente no site da BBC ou do El País, que são mais didáticos e mais aprofundados, tá? Então você precisa ter essas 3 respostas, tá? Lembrando que a produção de anticorpos e a produção de linfócitos T são respostas que geram memória, tá? Os anticorpos vão ser produzidos pelos linfócitos B, então você precisa ter linfócitos B de memória circulando. E os linfócitos T citotóxicos precisa ter linfócitos T de memória circulando também, tá? Essas são as respostas necessárias para que a gente tenha sucesso na vacinação contra vírus. Então é isso que a gente tem que buscar, tá? É isso que a gente vai buscar. E como que a gente está tentando buscar isso, pessoal? Quando a gente olha, né, para a produção de vacinas, a gente tem 3 tipos principais que estão sendo produzidos no mundo, tá? A vacina inativada. Então, o que, que acontece na vacina inativada? O vírus tá morto, digamos assim, tá? O vírus. E aí, a definição de morte ou vida de vírus a gente não vai discutir. Mas o que, que importa? O vírus não consegue se replicar no organismo, tá? Então, se ele não consegue se replicar, ele não consegue entrar na célula e não consegue se replicar, tá? E essa vacina, ela gera principalmente anticorpos neutralizantes que vão se ligar contra os vírus, tá? Porque o vírus tá lá presente, tá inativado, mas ele tá lá inteiro. Então, o corpo, nosso organismo, vai produzir anticorpos contra esse vírus da vacina. Só que vai produzir pouco linfócito T. Por quê? Esse vírus ele não consegue, então, entrar, né? Não consegue se replicar, não consegue entrar e se replicar numa célula. Então, acaba que a gente não desenvolve tão bem uma resposta de linfócitos T que hajam contra a célula infectada, tá?
A gente pode ter também a vacina atenuada, tá? Que lembram? É aquela que retira a patogenicidade do micro-organismo, tá? Ele está inteiro, mas ele não é capaz de causar doença, tá? Ele não consegue se replicar tão bem na mesma velocidade natural, tá? Ele se replica, mas devagarinho. Esse tipo de vacina, ela é capaz de gerar anticorpos neutralizantes, de gerar linfócitos T e de gerar a produção de interferon. Então, é a vacina que tem mais chance de ter resultado, tá? É a vacina que tem mais chance de ter resultado. Esse tipo de vacina, ela também está sendo estudada para o desenvolvimento da vacina da dengue, aquela vacina polivalente que eu falei para vocês, lá no que está sendo desenvolvida no Instituto Butantan, em São Paulo. E o terceiro tipo também principal que a gente pode ter é a vacina baseada em uma proteína do vírus, que é aquela feita em peptídeos sintéticos que eu falei para vocês, tá? É o que a gente chama de vacinas VLP, Virus-like Particles, tá? Proteínas baseadas em proteínas semelhantes do vírus. Então você cria, né, através de DNA recombinante, proteínas que são semelhantes às proteínas produzidas pelo vírus, tá? Por exemplo, no COVID-19, qual que é essa proteína que a gente que mais chama atenção, né? Porque ele é relativamente um vírus bem simples. São as proteínas spike ou proteína S, que são essas proteínas em vermelho que fica aqui na superfície do vírus, tá? Então, essa proteína ela se liga na célula epitelial do pulmão. Ela se associa a uma proteína expressa pela célula do pulmão, que é uma proteína que a gente chama de ACE2, tá? Então é uma chave fechadura. A fechadura da célula pulmonar é essa ACE2, uma das fechaduras. E a chave que o vírus tem é a proteína S, que abre essa fechadura, permitindo com que o vírus consiga adentrar nessa célula, tá? Essas proteínas, né, então só a proteína do vírus, ela não, muitas vezes ela não é capaz de gerar uma resposta imunológica sozinha. Então ela seria administrada junto com adjuvantes vacinais. O que é isso? São substâncias químicas, por exemplo, leite de magnésia, por exemplo, tá? Que você administra junto na vacina, tá? Naquela seringa que vocês morrem de medo, tá? Tem isso, tem as proteínas e esse adjuvante vacinal. E esse adjuvante, ele atua como um ator adjuvante, coadjuvante, tá? Ele ajuda, ajuda na indução de uma resposta imunológica, tá? E esse tipo de vacina tem-se visto que ela tem a possibilidade de gerar anticorpos neutralizantes, tá? Por quê? Porque é parte do vírus, tá? Parte externa do vírus vai gerar anticorpos. Como não necessariamente está dentro de uma célula, né? A geração de linfócitos T é muito, muito pequena. E quando a gente pensa, pessoal, no desenvolvimento de uma vacina, a gente precisa saber qual o melhor tipo de vacina que a gente vai desenvolver. Por que tem que saber qual é o melhor tipo? Porque, pessoal, a gente já viu, né, que nem todas as vacinas vão conseguir ser totalmente eficazes, né? A eficácia vai variar entre 20 a 95%. E outra coisa, é muito caro. É muito caro desenvolver vacina, gente. Pelo menos 150 milhões de dólares. Mas esse custo pode chegar a 1 bilhão para desenvolver um tipo de vacina, tá? Uma vacina contra o coronavírus. É muito caro, tá? Outra coisa, o desenvolvimento de vacina, quando a gente olha, tá, para pesquisa natural, né, não em tempos de pandemia, mas para uma pesquisa natural, né, que está acontecendo, a gente vai demorar cerca de 10 anos para desenvolver uma vacina, tá? Em alguns casos mais raros, a gente conseguiu, por exemplo,
para desenvolver a vacina do Ebola em torno de 4 a 5 anos de pesquisa. E aí, agora a gente está no meio de uma pandemia. A gente consegue esperar tudo isso de tempo? Né? Então, o esforço que está sendo elaborado para o desenvolvimento da vacina contra o Covid é uma coisa que é extremamente histórica. Vocês estão vivenciando um fato histórico mesmo, científico. Tá? Nunca pesquisas foram tão aceleradas para o desenvolvimento de uma vacina. Tá? E para a gente conseguir desenvolver uma vacina, a gente tem que saber, primeiro de tudo, a gente tem que entender como é a biologia do agente infeccioso. Tá? É vírus, é bactéria, tá? Se é vírus, é um vírus de DNA, é um vírus de RNA, que proteínas que ele produz, qual que é o tipo de comportamento que ele tem, onde que ele se liga na célula, coisas básicas, tá? Então a gente vê a importância da pesquisa básica, que é aquela pesquisa que você não sabe se vai ter uma aplicação, tá? Você está tentando entender o micro-organismo. Se você vai conseguir aplicar, por exemplo, no desenvolvimento de uma vacina, você não tem certeza, tá? Mas precisa ser feito. Porque às vezes você está fazendo a pesquisa agora em 2020 e lá em 2050 a pesquisa básica que você fez é o que deu um insight para alguém para desenvolver uma terapia, tá? Ou alguma outra coisa. Enfim, tá? Alguma pesquisa aplicada que vai surgir depois de 30 anos. Então, a gente tem uma importância e precisa valorizar a pesquisa básica. Ela está extremamente relacionada com esse desenvolvimento de vacina, tá? E outra coisa, por mais que você conheça como é o agente infeccioso, como funciona o sistema imunológico da nossa espécie, a gente só vai saber se a vacina é boa mesmo depois que a gente vê os resultados das pesquisas clínicas, tá? Das pesquisas realizadas em seres humanos, tá? Então, é só aí que a gente vai poder falar, nossa, essa vacina funciona mesmo, tá? É a única maneira. Quando a gente fala de ensaio clínico, pessoal, tá? Ou com fase de teste no desenvolvimento de vacina, tá? A gente tem 5 fases. E essas fases, pessoal, elas vão se dividir numa fase primeira, né? Uma fase que a gente chama de fase pré-clínica, tá? Que é o quê? Você descobrir qual que é o alvo molecular, qual que é o antígeno, né, que você vai usar para o desenvolvimento da vacina. Qual que é o antígeno que eu quero usar para basear minha vacina, tá? E você vai fazer os testes dessa vacina em sujeitos não humanos. O que que isso significa? Em cultura celular, tá? Células isoladas, depois em camundongos, e aí você vai ter que desenvolver um camundongo transgênico para que melhor mimetize o organismo onde você vai usar aquela vacina, e também em primatas não humanos, tá? Macacos rhesus, do gênero Rhesus, por exemplo. Depois que você fala assim, ah, não, passou nos testes animais, tá? Foi seguro para os testes animais, então tá tranquilo. Se não vai matar o camundongo, nem o macaco, provavelmente não vai matar o ser humano. A gente vai testar, mas provavelmente não vai acontecer. Então você passa para uma outra fase, que é a fase 1, tá? A fase 1 é de pesquisa. O que é a fase 1, pessoal? Vai ser a fase de segurança, tá? Então você vê se a vacina vai produzir algum efeito colateral, tá? E nesse caso, é assim, chegou nessa fase, a vacina não pode fazer mal. Se a vacina fizer mal, causar algum tipo de alergia ou intolerância, acabou. Você para de pesquisar. Ou você retorna, muda a produção dessa vacina, a constituição dessa vacina e volta a testar de novo. Mas você não. Se ela fez algum efeito colateral, parou, tá errada, tem que consertar, tá? E essa fase ela é testada em algumas dezenas de pessoas, tá? Então você tem que procurar voluntários para o teste. Depois, pessoal,
Ah, ela passou no teste de segurança, não tem efeito colateral. Vamos lá, passa para a fase 2 de teste. O que vai ser essa fase 2, pessoal? É o teste de eficácia e também de efeitos colaterais. Você continua vendo se vai apresentar alguns efeitos colaterais. Por quê? Porque agora você vai testar em algumas centenas de pessoas. Talvez você não tenha conseguido ver algumas coisas testando só dezenas de pessoas. Com centenas, talvez uma ou outra desenvolva alguma coisa que você tem que ficar atento, tá? E aí, nessa fase também, você vê se a vacina tem capacidade de alcançar o efeito esperado. Só que aí é em condições controladas, tá? E também você vê uma dose, né? Você entende qual é a dose que é a dose segura, né? Que você pode utilizar, que vai produzir os efeitos sem provocar, que vai produzir os efeitos benéficos, né, os efeitos desejados, sem provocar as consequências é, colaterais, sem provocar algum efeito colateral. Passou da fase 2, tá? Chegou na Passou da fase 2, vai para a fase 3, que daí a gente testa em milhares a dezenas de milhares de pessoas. Já aumenta a quantidade de pessoa que vai participar do teste. E aí você vê o teste de eficácia, tá? É o que a gente chama de teste de eficácia, se a vacina é efetiva, ou seja, se em condições reais ela consegue ter efeito, tá? E se ela é segura. Então, aqui nessa fase 3, você começa a fazer os testes com placebo. O que significa isso, pessoal? Você escolhe milhares de pessoas, né? 20 mil pessoas. Para 10 mil pessoas você dá a vacina e para as outras 10 mil pessoas você dá um placebo, que é o quê? Uma injeção que vai se assemelhar à vacina, mas não contém os antígenos da vacina, tá? E aí você vê no grupo, né, qual esse grupo está exposto, por exemplo, à pandemia, né? E daí você vê qual grupo que desenvolveu menos a doença. Então você compara. Aí você olha assim, o placebo das 10 mil pessoas, 1.000 pessoas desenvolveram a doença e o grupo vacinado, 1.000 pessoas desenvolveram a doença. Deu igual, então a vacina não é efetiva, tá? Agora, se você fala assim, o placebo, 1.000 pessoas desenvolveram a doença e a vacina, 2 pessoas, 3 pessoas só desenvolveram a doença, você fala, opa, a vacina funcionou maravilhosamente, tá? Então, é nesse sentido, você vê se ela é segura também. Aí você chega depois, se passou pela fase 3, chega na fase 4, tá? Que você aplica na população, então, essa vacina e faz um acompanhamento, tá? Porque, às vezes, conforme o tempo for passando, alguns sintomas podem acontecer de se manifestarem, tá? É raro, mas pode acontecer. E aí você investiga, tá? É importante. Então, percebam, precisa de muitas pessoas, precisa de muito tempo. Só a fase pré-clínica são pelo menos 5 anos para você começar a desenvolver alguma coisa, tá? Que possa ir para fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, tá? E é muito caro mesmo. Porque você tem que produzir milhares de vacinas caso esteja dando certo para testar, tá? Então, é mais custo de produção. O que a gente está vendo que está acontecendo agora, né, com essa questão do corona? Algumas fases elas estão sendo juntadas, né? Então, fase 1 com fase 2 podem ser juntadas, tá? Para acelerar o processo. Atualmente, então, pessoal, para o Covid-19, a gente tem cerca de 130 vacinas sendo desenvolvidas no mundo, tá? E essas são as vacinas aqui que estão em fase clínica de testes, tá? É, na verdade, né, algumas em fase pré-clínica, que são as que estão sendo desenvolvidas no Brasil,
tanto na USP, né, quanto no Butantan e Fiocruz. E a gente tem a vacina que está sendo desenvolvida no Reino Unido, na China, tá? Nos Estados Unidos. O que a gente observa? O Brasil está muito bem, o Brasil está tentando, tá? Só que é muito caro, tá? Então, Estados Unidos e China, eles têm muito dinheiro investido em pesquisa, tanto pesquisa básica quanto pesquisa clínica, tá? Pesquisa de aplicação. E para você desenvolver essas vacinas, pessoal, por exemplo, a gente está trabalhando com um vírus que contamina muito fácil. Você precisa ter a construção de laboratórios que vão manipular o vírus, né? Que vão tratar, vão lá mexer com o vírus mesmo, né? Para desenvolver a vacina, que sejam extremamente seguros. E os equipamentos são muito caros mesmo, tá? Então precisa de verba, precisa de muita verba. A gente está tentando, a gente não tem tanta verba, mas a gente ainda está tentando um pouco. Tá. Desenvolvi a vacina. Onde que eu vou testar? Qual que é o melhor lugar para testar essa vacina, então? É justamente onde está tendo surto, tá? E onde está tendo surto? Brasil. Brasil se tornando o epicentro da Covid, tá? Então, justamente por isso que o Brasil conseguiu estabelecer essas parcerias com o Reino Unido e com a China, tá? Para testar as vacinas que estão sendo produzidas, tá? Então tem a vacina de Oxford que está sendo testada junto com a Unifesp, tá? Ela é baseada então no vetor viral. O que significa isso? Você faz uma mistura, né, de um vírus de macaco que ele não é capaz de infectar humanos com o SARS-CoV, né, com o que vai causar a Covid-19. E aí você faz essa vacina com esse vetor viral para induzir resposta imunológica. E o Instituto Butantan está fazendo parceria com a empresa chinesa para testar uma vacina, então, inativada. Uma coisa que é importante a gente saber diferenciar, pessoal, no caso de vacina, é o seguinte: quando a gente fala que uma pessoa é resistente, né, ao vírus, o que significa? Não quer dizer que ela tem uma resposta imune. E não é só contra o Covid, tá? Isso pode ser contra várias outras doenças. A pessoa que é resistente é aquela pessoa que ela não consegue se infectar celularmente com o vírus. Por exemplo, no caso do Covid, tá? A pessoa pode ter aquela proteína que é a fechadura, a AC2, mutada. E aí o vírus não consegue se ligar a ela e, consequentemente, não consegue entrar na célula. Tem as pessoas que são resistentes ao HIV, mesma coisa, tá? A proteína no qual o HIV se liga, nessas pessoas ela é mutada. Então o HIV não consegue se ligar, não consegue entrar na célula. A pessoa é resistente, tá? Quando a gente fala que a pessoa tem imunidade, é porque ela tem uma resposta imunológica rápida contra o vírus, tá? E essa resposta imunológica, ela pode até ser cruzada, tá? Ela teve, por exemplo, uma resposta contra um outro tipo de coronavírus, e essa resposta pode ser cruzada e proteger a pessoa do SARS-CoV-2, tá? Então, é importante saber essa diferença. Outra coisa, tá? E isso é fato. A vacina, ela não é uma escolha individual. Você não tem a escolha de vacinar o seu filho ou de ser vacinado ou não. Tipo, ai, não, não quero. Não é uma escolha, tá? É um pacto social, tá? E é obrigatória a vacinação das crianças, tá? No Brasil é obrigatória. É o artigo 14, tá lá no artigo 14 do Estatuto da Criança e do Adolescente. É obrigatório que o sistema de saúde forneça as vacinas e é obrigatório que os pais e responsáveis vacinem suas crianças e adolescentes. Tanto é que para fazer matrícula em escola você precisa ter carteira de vacinação. Para você receber auxílio do governo, por exemplo, Bolsa Família, você tem que vacinar suas crianças, tá? É obrigatório. Por que que é obrigatório, pessoal? A gente tem um conceito na imunologia
tá? Que chama imunidade de rebanho ou imunização de rebanho, tá? E que o pessoal está usando à toa ultimamente, né? O que significa imunidade de rebanho, tá? A gente vacina o maior número de pessoas possível, tá? Por que o maior número de pessoas? Porque algumas pessoas não podem ser vacinadas, tá? Por quê? Porque algumas pessoas são imunocomprometidas, por exemplo, recém-nascidos, é, às vezes algumas mulheres grávidas, tá? Alguns idosos, é, pessoas que têm doenças que prejudicam o sistema imunológico, tá? Essas pessoas não podem ser vacinadas. E aí o que acontece? Elas não têm proteção. Só que se as pessoas ao redor delas que podem ser vacinadas tiverem vacina, elas formam como se fosse um cordão de isolamento para essas pessoas que são imunocomprometidas, tá? E isso é o que a gente chama de imunidade de rebanho. O bebê não foi vacinado, mas em volta dele todo mundo foi, então ele está protegido. A chance de proteção dele é muito maior. Esse conceito ele não pode ser utilizado para doença, tá? Ele só é utilizado para explicar como que as vacinas funcionam. Por que não pode ser utilizado para doença? Ai, vamos deixar 60 ou 70% da população pegar o Covid, tá? Vai morrer aí umas 7 mil, agora atualmente 56 mil que morreram, né? Pode chegar a 1 milhão. Vai morrer uma galerinha aí, mas se 70 pessoas pegarem a doença, 70% das pessoas pegarem a doença, elas vão estar imunes. Primeiro de tudo, a gente não sabe direito como funciona a imunidade para o Covid, a gente está entendendo, tá? Então não é garantia que se você pegou o coronavírus em abril, que você nunca mais vai pegar. Não, talvez você pegue, tá? Outra coisa, vai esperar o pessoal, 70% das pessoas pegarem a doença. Nisso, muita gente vai morrer, como já está morrendo, tá? E aí você vai ficar esperando as pessoas pegarem a doença? É isso mesmo? Vai esperar. Quem morrer, morreu, quem não morreu, não morreu? Não dá, tá? É um problema de saúde pública. E lembrando que as vacinas não funcionam do mesmo modo para todos, tá? Então, por isso que você tem que vacinar o maior número de pessoas. Porque quanto maior o número de pessoas estiverem vacinadas, mais chances de ter proteção, tá? Então, imunidade de rebanho natural não existe, tá? Pegou a doença. Vai falar isso lá na peste negra. Deixa todo mundo pegar a peste bubônica, matar 25 milhões de pessoas na Europa, e aí quem não pegou tá resistente, tá imunizado. Não, tá? Não dá. Tudo bem? Só para explicar para vocês didaticamente, isso aqui é como funciona a imunidade de rebanho, tá? Então olhem aqui para esse primeiro quadrado, tá? Em preto é quem foi infectado pela doença. Em azul, os pontinhos em azul é quem não foi vacinado. E em amarelo é quem foi vacinado, tá? E a infecção, né, o contágio se dá através das linhas vermelhas. Se ninguém fosse vacinado, pessoal, a infecção se dá de maneira muito mais rápida, tá? E conforme a gente for vacinando algumas porcentagens da população, essa infecção ela acaba se dando de maneira mais lenta, tá? Quando você olha aqui, tendo 75% da população vacinada, a infecção ainda acontece, tá? Muito. Vocês estão percebendo? Mas quando esse percentual chega a 90%, ó como restringe. Por quê? Porque as pessoas que não foram vacinadas, elas ficam mais distantes, digamos assim, tá? Quem não é vacinado seria uma parcela muito pequena. Ó, aqui 95, uma parcela pequena. Ela acaba sendo protegida pelo contato com todas as outras pessoas que foram vacinadas, tá? Então, para a gente ter uma cobertura vacinal, pelo menos decente, tá? E é bem pelo menos mesmo, a gente precisa que 80% da população seja vacinada, tá? Mas o ideal
é que esse percentual supere os 90%, tá? Não sendo vacinado, somente quem não pode. Por exemplo, vacinas que são desenvolvidas com ovo, tá? Algumas pessoas que têm alergia a ovo não podem ser vacinadas com esse tipo de vacina, tá? Então a gente tem essas questões. Tudo bem, pessoal? Me empolguei, né? Para variar. Mas espero que tenha ficado fácil para vocês compreenderem, tá? Qualquer dúvida, podem vir me perguntar. Tudo bem? Beijo grande para vocês. Boas férias.